Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. E nesse vídeo de agora nós vamos abordar uma nova classe de EDOs de primeira ordem, que são as chamadas equações de Riccati. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo desse vídeo, estudar esse tipo de equações devido a esse matemático. Então, como é que são as equações de Riccati? Essas equações, da mesma forma que as equações de Bernoulli têm uma forma bem específica, as equações lineares têm uma forma bem específica, essas equações de Riccati, elas também têm a sua forma particular. E como é que é essa forma particular dessa equação de Riccati? Então, você tem a derivada de uma função y sendo igual a uma função que depende de x, a gente chamou de p de x, mais uma função que depende de x e multiplica y, mais uma terceira função que depende de x e multiplica y ao quadrado. Tá? Então, quando a derivada de y em relação a x for uma soma desse jeito aqui, então você tem uma equação de Riccati, tá certo? O que acontece aqui? Quando esse r aqui for igual a zero, quando esta função que depende de x for igual à função constante nula, então esse termo aqui ele desaparece e você tem então que a derivada é uma função de x mais uma função de x que depende mais uma função de x que multiplica y. E isso é uma equação linear que nós já sabemos resolver. Por outro lado, quando esse p de x aqui for igual a zero, então nós temos uma equação de Bernoulli. Tá? Então o que acontece? Essas equações de Riccati, elas são equações mais gerais do que as equações lineares e do que as equações de Bernoulli. Tá certo? E por isso o tratamento dado a elas, na hora de resolver, tem que ser diferente. Bom, o que o Liouville mostrou? Liouville foi um matemático francês e ele mostrou que você só consegue encontrar uma solução geral da equação de Riccati se você já tem de antemão uma solução particular conhecida. É claro que isso para os casos em que ela não é linear e nem no tipo de Bernoulli. Tá? Se ela não for linear e não for do tipo de Bernoulli, o Liouville mostrou que só é possível você encontrar a solução de uma equação de Riccati se você já conhece uma solução particular de antemão. Então, para você resolver uma equação de Riccati, você precisa originalmente de uma solução particular. É isso que ele está falando. Sem isso, você não consegue resolver. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos introduzir um método de solução desse tipo de equações nos casos em que nós conhecemos uma solução particular. E essa solução particular nós vamos denotar então por y1. Tá certo? Então vamos lá, vamos supor que nós temos então uma equação de Riccati desse jeito, né? Nós temos uma equação de Riccati assim, derivada de y em relação a x é p de x mais q de xy mais r de xy quadrado, ela é dada para você. E vamos supor que a gente já conheça então uma solução particular, e essa solução particular nós vamos chamar de y1. Ora, se a y1 é uma solução particular dessa equação, significa que na hora que eu substituir y por y1, essa igualdade aqui vai se manter. Ou seja, essa igualdade aqui eu tenho. Tá? Por ela ser uma solução particular. Essa equação, a equação de Bernoulli, a equação de Riccati, essa daqui, ela pode ser transformada numa equação de Bernoulli numa nova variável se você considerar a seguinte mudança de variáveis. Então, essa equação aqui, ó, essa equação, nós vamos transformar ela numa equação de Bernoulli, fazendo uma substituição de variável. A nova variável nós vamos chamar de V, a nova variável nós vamos chamar de V, e essa vai ser a função que nós estamos procurando, menos a solução particular que nós conhecemos. Dito de outra maneira,
A função y que nós estamos procurando é a soma da solução particular com a nova variável v de x. Tá certo? Por que nós vamos fazer isso? Por que nós vamos transformá-la numa equação de Bernoulli? Porque olha só, olha a diferença dessa equação para uma equação de Bernoulli. A diferença é esse termo aqui, ó. Se esse termo aqui for zero, o que você tem é uma equação de Bernoulli. Então, qual é o nosso propósito ao introduzir uma nova variável? É eliminar esse termo adicional que está aparecendo aqui. Esse é o nosso objetivo. Eliminando esse termo particular, eliminando esse termo independente, vamos dizer assim, eliminando esse termo independente, nós vamos recair numa equação de Bernoulli. Então, esse é o objetivo, e para isso nós vamos fazer essa mudança de variável, tá? Bom, para isso, nós vamos derivar essa nova função v aqui. Essa nova função v, que ela é a solução procurada menos a solução particular. A derivada disso é a derivada da diferença. Então, a derivada de v em relação a x é a derivada de y em relação a x menos a derivada de y1 em relação a x. Tá certo? Muito bem. Agora, observe. Você sabe quem é a derivada de y em relação a x? Se você não sabe, eu sei. Quer que eu te mostre? Olha aqui, ó, quanto que vale a derivada de y em relação a x. É esse trambolhão todo aqui. Então, eu vou fazer a seguinte substituição. No lugar da derivada de y em relação a x, eu vou colocar essa parte aqui, já que o dy dx é, de fato, isso daqui. E aqui, na derivada de y em relação a x, por enquanto eu vou manter isso. Eu vou manter essa derivada da solução particular. Ah, mas por que é que você não substitui por isso? Porque não me convém. Tá? Não é conveniente. Então, como não é conveniente, eu vou deixar desse jeito aqui. Agora eu pergunto para você, quem é y? Quem é y? Ó, y é a soma da solução particular com a nova variável, que é a variável v. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa equação aqui e vou substituir. No lugar do y, vou colocar y1 mais v. Aqui também, no lugar do y, eu vou colocar y1 mais v. E essa derivada de y1 eu vou manter aqui. E agora, o que eu faço? Agora eu vou desenvolver este quadrado. Como é que fica esse quadrado? Como é que fica o desenvolvimento dele? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, só fiz o desenvolvimento aqui e essa derivada eu vou manter. Vou manter essa derivada. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva aqui e vou fazer a distributiva ali. O que vai acontecer? Aqui vai ficar p de x, aqui vai ficar q de x y1, mais q de x v. Aqui, r de x y1, mais rx 2 vezes y1 vezes v, mais r de x que multiplica v quadrado, fazendo distributiva, né? Menos a derivada de y1 em relação a x. Muito bem. Agora observe o seguinte, ó. Olha os termos que estão em vermelho. O que os termos que estão em vermelho têm de especial? A variável v aparece em todos eles. E os termos que estão em azul, nesses termos a variável v não aparece. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segregação, eu vou fazer uma separação aqui. Eu vou colocar tudo que tem v, ó, eu vou colocar no começo da equação, no começo desse termo aqui, e tudo que está em azul eu vou deixar aqui. Tá? Agora observe, qual é o termo em azul? P de x mais Q de x y1 mais Rx y1 ao quadrado menos a derivada de y1 em relação a x. Eu pergunto para você, você sabe quanto que dá isso daqui? Vamos ver quanto que dá isso. Olha para cá. Olha para cá. Ó, olha só. Quem é o dy? Quem é a derivada de y em relação a x? É esse termo aqui. Se eu passar esse sujeito aqui para o outro lado com sinal de menos, eu vou obter que isso daqui menos essa derivada é igual a zero. Ora, este termo aqui, ó, isso menos dy, menos a derivada de y em relação a x, é exatamente o que eu tenho aqui. Ó. Quer ver? Olha lá. Olha o termo entre parênteses aqui. É esse sujeito aqui menos a derivada de y em relação a x. Isso dá zero.
Então, essa parte aqui em azul, essa parte entre colchetes, ela desaparece. E o que, que me sobra? Me sobra isso daqui, ó, só a parte em vermelho. Como eu tenho V aqui e tenho V ali, eu posso colocar o V em evidência. Então, olha como é que eu reescrevi a minha derivada de V em relação a x. Lembra que no começo, a derivada de V em relação a x simplesmente era a derivada de y em relação a x menos a derivada de y1 em relação a x. Lembra que eu falei, ó, isso daqui eu não vou fazer a substituição. Não vou fazer a substituição, por quê? Porque não me convinha fazer a substituição. E não era conveniente fazer a substituição, porque aqui ela ia aparecer. Ia aparecer isso, menos isso, e dá zero. Tá? Então, essa derivada de v em relação a x, olha como é que eu escrevi ela. Uma função de x mais rx, que multiplica 2y1. y1 é uma função que depende de x também. Vezes v, mais rxv quadrado. Você já viu uma equação desse tipo? Ó, eu posso saca que eu posso passar esse sujeito aqui para o outro lado com sinal de menos? Essa derivada aqui, ó, essa equação que eu tenho, eu posso escrever ela assim. Essa equação aqui, ó, tá vendo esse v ao quadrado aqui? Multiplica a equação inteira por v a menos 2, por v elevado a menos 2, o que, que vai aparecer? V' que multiplica v elevado a menos 2, menos q de x, mais rx, 2y1 que multiplica v a menos 1, porque o menos 2 vai somar com 1 vai ficar menos 1, igual a rx. E aí, uma equação desse tipo, agora sim, uma equação desse tipo, você já viu? Se você não viu, dá uma olhada em algum dos vídeos anteriores. Isso é uma equação de Bernoulli na variável v, em que o n é igual a 2. Equações de Bernoulli, nós já sabemos resolver. Então, nós podemos encontrar v resolvendo esta equação de Bernoulli. Resolvida esta equação de Bernoulli, você vai encontrar v, e quem tem v tem y. Por quê? Porque y é y1 mais v. Essa daqui é a solução particular, que ela é conhecida. A função v você determina, e logo você então determina quem é o y. Tá certo? Então, nessa equação de Bernoulli que nós encontramos, aqui, quais são os termos que são conhecidos? O q de x ele é conhecido, porque ele é dado para nós na equação original, e o rx ele é conhecido também, porque ele é dado na equação original. Você percebe que essa nova equação de Bernoulli saca que esse p de x ele acabou sumindo? Ele desapareceu. Por que é que ele desapareceu? Porque o p de x ele sempre era sozinho, né? O p de x não multiplicava nem y, nem y1 e nem v. Não multiplicava ninguém. Então, na hora que eu coloquei ele aqui junto com esses termos aqui entre colchetes, ele acabou desaparecendo. Que era exatamente o que nós queríamos, né? Originalmente, nós queríamos que aquele p de x desaparecesse, para que a nossa equação, então, virasse uma equação de Bernoulli. E ela acabou virando, de fato, uma equação de Bernoulli. Então, a gente resolve essa equação de Bernoulli, volta e acha a solução y, fazendo essa substituição aqui. Bom, vamos a um exemplo para que as coisas fiquem um pouco mais claras para você. Então, vamos lá. Olha para essa equação aqui, ó. Olha lá. A derivada de y em relação a x é menos y ao quadrado sobre x quadrado, menos y sobre x, mais 3. Você pode já começar a observar, que isso aqui, na verdade, é uma equação de Riccati. Por que é que ela é uma equação de Riccati? Ela é uma equação de Riccati onde o p de x é a função constante 3, o q de x é a função menos 1 sobre x, e a função rx é menos 1 sobre x quadrado. Certo? Muito bem. Então, ela é uma equação de Riccati. Para você resolver essa equação de Riccati, lembra o que você tem que ter? Você precisa de uma solução particular. E o exercício está dando aqui. Ó. Ele fala, ó,
sabendo que x é uma solução dessa equação, resolva essa equação de Riccati. Então, para começar, ele já disse para você que ela é uma equação de Riccati. E você pode realmente ver que ela é uma equação de Riccati. Ela é uma função que depende de x, mais uma função que depende de x vezes y, mais uma função de x, mais uma função de x que multiplica y quadrado. A derivada é isso. Tá? Como é que eu vou saber se essa função y1 de fato é solução? Olha, no lugar do y, você coloca x. E vê se isso dá 1. Desculpa. Substitui aqui. Ó. No lugar do y, você coloca x. Vamos lá. Se eu colocar x no lugar de y, o que eu vou ter aqui? Menos x quadrado sobre x quadrado. Dá menos 1. Aqui o que eu vou obter? Menos x sobre x. Isso também dá menos 1. Então aqui eu já vou ter menos 1, aqui eu vou ter menos 1. Somado com 3, deriva para mim essa função aqui. Ó. Deriva para mim a função x. Quanto que dá a derivada de x em relação a x? Então a derivada de x em relação a x é igual a 1, que é igual a isso daqui, substituindo o y por x. Beleza? Captou a ideia? Então, de fato, essa solução, a função y1 igual a x, ela é uma solução particular da nossa equação de Riccati. E tendo uma solução particular, nós podemos fazer a mudança de variável. Qual vai ser a mudança de variável? A nova variável nós vamos chamar de v, e ela vai ser y menos y1. O que nós fizemos depois? Ou, no caso aqui, né, y menos x, né? Y menos x, já que é y1 vale x. O que nós fizemos depois de sugerir a mudança de variável? Nós vamos derivar a função v em relação a x. Em relação a x. Como a função v é uma subtração de funções, então eu vou derivar y em relação a x e vou derivar y1 em relação a x e vou fazer essa diferença aqui. Muito bem. Aqui não vai ter jeito, a derivada de y em relação a x continua sendo derivada de y em relação a x, mas a derivada de y1 em relação a x é a derivada de x em relação a x que dá 1. Então aqui fica derivada de y em relação a x menos 1. O que é que nós fizemos depois? Este termo aqui, ó, esse termo, essa derivada, ela é conhecida, ó, tá vendo? Então nós vamos fazer a substituição. No lugar da derivada de y em relação a x, nós vamos colocar essa parte aqui que nós já conhecemos do exercício. Menos 1. E esse menos 1 vai ficar. Muito bem. Aqui vamos fazer 3 menos 1 dá 2. E beleza. Essa vai ser a nossa nova equação. Aí você fala assim, mas olhando para essa equação aqui, ó, olhando para isso, para essa expressão e olhando para a expressão original, só deu a diferença de 1. Passou de 3 para 2. O resto é tudo o mesmo. Pois é. Isso é que dá uma diferença grande. Pode não parecer, mas dá. Vamos ver. Qual foi o próximo passo que nós fizemos na nossa dedução antes? Nós substituímos o y por quanto? Por v mais x. E é isso que nós vamos fazer aqui. Lembra? O y vai ser v mais x. Então, eu vou fazer essa substituição aqui. Então, a derivada de v em relação a x fica x mais v ao quadrado sobre x quadrado menos x mais v sobre x mais 2. Eu peguei literalmente esta equação aqui, ó, dv de x igual a isso, reescrevi ela trocando o y por x mais v. E deu isso daqui. Muito bem, vamos desenvolver agora esse quadrado aqui. Vamos desenvolver esse quadrado, fica isso, e aqui fica isso. E agora, o que eu faço? Eu separo esses somandos aqui, ó. Então, vai ficar essa primeira parte aqui, ó. X quadrado sobre x, 2xv sobre x quadrado, v quadrado sobre x quadrado. Isso é negativo. Aqui também vai ser negativo, x sobre x, mais v sobre x, e não esquece do mais 2. Pergunto para você, quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 1. Quanto que dá isso daqui? Isso aqui dá 2v sobre x. E aqui mantém. Quanto que vai dar aqui? X sobre x é 1.
e aqui V sobre X é V sobre X. Então, essa primeira parte aqui, ó, passando o sinal de menos para dentro, né, vai ficar menos 1, menos 2V sobre X, menos V quadrado sobre X quadrado. E aqui, menos 1, menos V sobre X, mais 2. Certo? Olha só. Saca, esse 2 vai embora com esse menos 1 e com aquele menos 1? Ele vai embora. Ele desaparece. Outra coisa. Menos 2V sobre X. Menos V sobre X dá quanto? Vai dar menos 3V sobre X. E vai sobrar esse V quadrado, menos V quadrado sobre X quadrado aqui. Então, essa derivada de V em relação a X, ela acabou virando esta expressão aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar esse termo aqui, ó, lá para o outro lado com sinal de mais. E o que é que nós vamos obter? Que a derivada de V em relação a x é 3 sobre x vezes V igual a menos 1 sobre x quadrado vezes V quadrado. Isso é uma equação de Bernoulli. Essa é uma equação de Bernoulli que eu posso reescrever ela multiplicando ambos os lados por V a menos 2. Então é isso que eu fiz aqui. Ó. A derivada de V em relação a x eu chamei de V', mudei um pouco a notação, que multiplica V a menos 2, 3 sobre x V a menos 1, igual a menos 1 sobre x quadrado. Essa daqui é a minha equação de Bernoulli. Como é que eu resolvo a nossa equação de Bernoulli? Como é que eu resolvo esta equação? Você vai lá no vídeo sobre equações de Bernoulli, vê como que se resolve essa equação aqui, resolve ela e você vai encontrar o V de x igual a esse fator aqui, a esse quociente. Então, essa aqui vai ser a solução desta equação de Bernoulli aqui. E você vai lá no vídeo e vai resolver isso daqui como um exercício, vendo os passos que a gente fez lá. Então, essa aqui foi a nossa função V. Mas eu não quero a função V, eu quero a função Y. E como que é a função Y? Ela é Y1 mais V, que é x mais V. Esse x aqui ele foi dado para a gente, né? Então, a nossa função Y vai ser x mais isso. Quando eu fizer as contas aqui, vai me dar isso daqui. Beleza? Então, essa é a nossa solução, essa é a solução da nossa equação original. Mais um exemplo, só para nós encerrarmos esse vídeo, podíamos já encerrar agora, mas vamos fazer mais um exercício. Vamos resolver essa equação de Riccati, sabendo que, de novo, a função y1 igual a x é a solução dela. Pode substituir aqui, ó, no lugar do x, do lugar do y, você coloca x. Então, vamos lá. Derivada de x em relação a x. Isso dá 1. Isso dá 1. E esse lado direito aqui, como é que vai ficar o lado direito? Na hora que eu substituir o x, desculpa, na hora que eu substituir o y por x, olha o que vai ficar. Aqui vai ficar 2x quadrado. E aqui vai ficar menos x quadrado. Então, 2x quadrado, menos x quadrado, menos x quadrado. Isso zera. E sobra só o 1 do lado direito. Ó, o lado esquerdo também deu 1. Então, de fato, essa função é uma solução particular dessa equação aqui. E essa é uma equação de Riccati. Primeiro que eu estou dizendo que é uma equação de Riccati. O exercício já fala. Mas quem está fazendo o papel de P? Essa funçãozinha aqui está fazendo o papel de P. A 2x está fazendo o papel de Q. E a função constante menos 1 está fazendo o papel da função E. Qual é a mudança que nós vamos fazer? Qual é a mudança? V é y menos y1, ou seja, é y menos x. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar v em relação a x, então dá a derivada de y em relação a x, menos a derivada de y em relação a x, e isso dá dy dx menos 1. O que eu faço agora? Tá vendo essa expressão aqui? Ó? Isso aqui tudo vale dy dx. Então, eu vou vir aqui e vou substituir. Pronto. Substituir e mantive esse menos 1 aqui. Por que esse menos 1 foi importante? Esse menos 1 foi importante porque ele vai cortar com esse 1. Olha o que vai sobrar aqui. Vai sobrar isso. E em seguida, o que eu tenho que fazer em seguida? Na sequência, eu vou substituir o y por quanto? Por v mais x. Porque o y aqui, ó, ele é v mais x. Então, eu vou fazer essa substituição. Então, vou vir nesta dv dx, é isso daqui. Vou substituir. No lugar do y, eu vou colocar v mais x. Vamos lá, vamos fazer isso. Só fiz isso daqui. E agora, o que eu vou fazer? Contas. Contas.
Desenvolva esse quadrado, vai dar isso daqui. Aqui eu vou fazer a distributiva, 2x² mais 2xv. E aqui também a distributiva. Tá? Também distribuir esse menos aqui. E o que eu vou obter? O que vai me sobrar aqui? Você está vendo esse 2x vezes v, que aparece aqui? Ele vai embora com esse termo aqui, que é menos 2xv. Tá? Você está vendo esse menos x² e esse menos x²? Isso dá menos 2x². E isso vai embora com o 2x². Olha, dessa expressão toda vai sobrar menos v². Moral da história, então. Nós obtemos essa equação de Bernoulli aqui. Ó. A derivada de v em relação a x é menos v². Que eu posso escrever assim. V', que multiplica v a menos 2, é igual a menos 1. Resolvendo esta equação de Bernoulli aqui, que você vai voltar lá no vídeo das equações de Bernoulli, vai resolver ela e vai encontrar, então, a função v como sendo 1 sobre x menos c. C é uma constante de integração. Como o y é x mais v, então você vai pegar o x, vai somar com esse v que você encontrou, vai fazer as contas e vai encontrar essa solução aqui. Então, x² menos cx mais 1 sobre x menos c, essa é a função que satisfaz a nossa equação de Riccati original. Beleza? Muito bem. Com isso, vamos encerrando a conversa por aqui. O vídeo ficou muito maior do que eu esperava, né? Quase meia hora. Mas são ossos do ofício. Essas equações, elas são um pouco mais complicadas do que as anteriores. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.